Olá, seja bem-vindo ao podcast 6 e meia. Eu sou Rafael Godoy e no programa de hoje nós vamos falar sobre programas de jornalismo, como que ele é feito, qual que é a estrutura, quem é o público desse tipo de jornal. E para isso eu convidei o meu amigo jornalista e apresentador do Balanço Geral Campinas, o Heitor Fredo. E aí, Heitor, tudo bem? Como tá aí? Correria desgraçada, né? Imagina. Eu tô no jornal de manhã agora, então mudou radicalmente meu horário, minha rotina, mas tô acostumando. Esse horário geralmente eu já tô preparando para dormir, mas sexta-feira sextou, né? Eu estico um pouco mais, dá pra assistir o Big Brother, né? E aí, mas tipo, amanhã você não apresenta, né? De segunda a sexta só ao programa, não é? E agora eu tô de folga dos sábados, antes eu fazia de sábado também. Aham. Aí agora tá tendo um rodízio de apresentador. E aí Hum. um abençoado pensou em dar Mas folga para tipo, mim. mas como que é o rodízio? Tipo, você também entra nesse rodízio de sábado? Esse rodízio serve tipo de teste para novos apresentadores? Ou é para folga É, mesmo? eles não vão admitir isso, mas de certa forma é um teste. Sim. De certa forma é para preparar o pessoal de stand-by, porque a gente nunca sabe quando vai ficar doente, quando alguém vai precisar ficar ausente, né? E já começaram casos suspeitos na TV, inevitável, né? Inevitável. Ah, é? Mas que a galera fica na rua, né? É, fazendo matéria na porta do hospital, fazendo matéria com fila de vacinação, entendeu? Aí o repórter, o cinegrafista estão na rua, por mais que estejam protegidos, estão na boca do vulcão. Essa é até uma dúvida que eu tenho, porque, cara, é um serviço totalmente essencial, né? Informação, chegar na população, né? E dentro de todo o cenário das pessoas que hoje precisam tomar a vacina, tipo, a área de comunicação, os jornalistas principalmente, eles não estão ali na linha de frente, né? Que deveria até estar, né? E aí vocês estão É, ali, tipo, eu até entendo que haja essa restrição, porque é Brasil, né? E tem muita gente que poderia se aproveitar disso, dizer que é porque eu tenho uma página no Facebook que eu sou jornalista e vai tomar vacina na frente de alguém que tem 75 anos. Entendeu? E se você restringe para quem está realmente ali na linha de frente do jornalismo, vão falar que é elitismo, que estão beneficiando a emissora de TV e tal. Então, paciência, vai chegar nessa hora, lá para 2026 a gente toma vacina. e como que é apresentar o programa? Tá sendo bem legal, cara. É uma adrenalina todo dia, né? Porque Imagina. 7h30 da manhã, você tá pegando um público que tá acordando, é um horário que eu estaria acordando, mas eu tenho que estar no 220, eu tenho que estar ligado, montar antes o programa, né? Então, tem ali, eu chego 5 horas da manhã para estruturar o programa, aí chegam os editores e tal. E 7h30 tipo, teu carro tá na pista, você tem que acelerar, entendeu? Mas tipo assim, você não chega ali na hora, né? Tipo, 6 horas você tá ali. Você chega mais cedo para entender a pauta, entender o que tá rolando. E tem muito da hora ali, né? O que tá rolando no momento, pode entrar link ao vivo a qualquer momento, né? O jornal de manhã, ele tem que ser o mais quente possível, porque ele é o resumo do que aconteceu na madrugada, então a gente tem equipe na madrugada, e aí de madrugada é factual, né? O que tem de quente, o que aconteceu mesmo, geralmente de acidente, de crime, de apreensão, e prestação de serviço do que vai acontecer no dia. Então, nessa fase, por exemplo, a grande dúvida das pessoas é: e agora? Abre e fecha. O que funciona? O que não funciona? A loja que eu vou comprar vai poder abrir ou não? Entendeu? Então, todo dia as notícias vão mudando e tem que acompanhar esse ritmo. Né? Aí eu entro às 5 da manhã, tem a equipe da madrugada, eu entro às 5, intero do que está rolando, aí eu edito, tem a paginação, então você monta a ordem que o jornal vai entrar. E apresentar, na verdade, é o capítulo final, né? Antes disso, tem Uhum. muita coisa para fazer. É tudo uma estrutura, né? E você participa de todo o processo, você que monta o roteiro, tem uma equipe de roteiro, como que. Sou eu mesmo.
O apresentador, ele é também o editor-chefe, né? Então, a decisão tem uma diretora, todo jornal tem alguém que está dirigindo ele internamente, Uhum. mas aí vai também de emissora para emissora, mas no nosso caso, o apresentador é quem dá o rumo do que não, isso aqui acho que a gente já pode derrubar, acho que isso daqui vamos ganhar mais em cima disso. Às vezes você prevê um assunto que é para ser rápido, mas aí chega alguma notícia em cima e aí você vai rendendo, e aí quem tem que ter o time e o feeling é o apresentador, né? Do quando o Legal. assunto tem que encerrar e do quanto o assunto pode render um pouco mais. Ah, é? E ali você fica monitorando também a audiência ali em tempo real? Ou não? A audiência tem duas formas, né, de você monitorar, e depende de como cada emissora faz o contrato com o Ibope. Tem o minuto a minuto em tempo real e tem a medição que vem no dia seguinte, com as 24 horas corridas. Essa medição minuto a minuto, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, mas outras praças, tanto Campinas, Porto Alegre, Goiânia, não tem. Elas recebem só do dia seguinte, porque é um preço muito caro, é um valor muito alto. Então, na verdade, a gente faz o programa para depois receber o resultado do dia anterior, para saber se a estratégia que você fez no dia anterior deu certo ou não. E aí sim, aí a gente marca um minuto a minuto nosso, do tipo, 7h40 entrou tal reportagem. O intervalo entrou tal horário. E aí a gente consegue ver o comportamento de subida e descida de, olha, isso funcionou, isso não funcionou. Mas é um desafio de não ficar refém disso, né, cara? Porque não tem como fugir do Ibope, é hipocrisia falar que TV aberta não pensa em Ibope, porque pensa, mas você não pode ficar refém dele. Então o Ibope tem que te medir mais ou menos o que teu público está aceitando ou não de conteúdo, mas não pode fazer você decidir o que pode, não pode entrar de conteúdo. Entendeu? Uhum. E como que funciona? Exatamente ainda dentro de Ibope, eu assisti uma entrevista recentemente de um podcast também, Inteligência Limitada, que era do diretor do Pânico. Não me lembro o nome dele agora, do primeiro diretor do Pânico. E aí ele falava de tipo, nossa, eu fico com todas as telas lá abertas, tal, eu olho se o programa X entrou no comercial, se não entrou, para ver o quanto que eu estou rendendo, né, para fazer com que a matéria renda ali e ganhe audiência. O jornalismo também é a mesma coisa? Um programa, por exemplo, Balanço Geral? É um pouco menos, porque você tem ali. Sua matéria-prima no jornalismo é a notícia. Então, existe a necessidade de você saber, como jornalista, o que vale e o que não vale a informação, entendeu? Uhum. Por exemplo, a Globo teve o programa dela durante a pandemia, que ela criou de manhã, que é o programa Combate ao Coronavírus, que no começo foi um estouro de audiência, porque as pessoas estavam muito curiosas para tentar entender o que é aquilo, o que está acontecendo. Depois, o assunto Covid no Brasil, da forma como ele foi dado, da forma negacionista como se fala da doença, fez uma boa parte do público querer se afastar desse assunto. E, por exemplo, a Globo bancou o programa mesmo com índices de audiência caindo. Até que chegou um momento que, assim, já não tinha mais a função, porque hoje todo mundo tem informação sobre a pandemia, sobre as formas de se prevenir, então isso já não é um tabu. Mas mesmo nos telejornais diários, muitas vezes o assunto Covid gera uma fuga. Mas o jornalismo precisa ter a sensibilidade de que, olha, desculpa, eu tenho que falar desse assunto, não tem como eu fugir desse assunto. No caso do programa de entretenimento, do Pânico, como foi esse destaque, e em São Paulo tem o Minuto a Minuto, aí é briga de foice, aí é, assim, essa confusão de você olhar para o teu vizinho, ver o que ele está fazendo, tentar jogar alguma coisa para bater em cima, porque o movimento de Ibope ele é muito louco. Às vezes você dá um número bom no Ibope, que o mérito pode ser seu, ou pode ser uma situação atípica, porque teu concorrente colocou uma reportagem que não pegou, aí o outro está com uma novela que também ninguém gosta, e o outro está passando um filme que tem uma cena violenta e cai em você e fica, entendeu? Então, é um movimento que é maluco e tem que ter alguém monitorando tudo isso. Os jornais também monitoram.
os jornais também. Não estou falando só do nosso caso. Se você tem jornais simultâneos na concorrência, você tem alguém monitorando seus concorrentes. Não só para saber as estratégias de, pô, vamos tentar manter o mesmo assunto, porque se eu tiver com um assunto chato e ele for para a concorrência, talvez ele não volte, mas também para monitorar se você não levou algum furo, se você não perdeu alguma notícia que teu concorrente tem. Mas eu acho que no jornalismo é mais nessa linha. É menos a fixação do Ibope em si, daquela paranoia de preciso dar bons números, e mais a fixação de eu não posso perder nada, não posso deixar de dar nenhuma informação. Teu concorrente dá e tua equipe começa a correr atrás das tuas fontes para você também checar se essa informação é verdadeira ou não e se você consegue dar a tempo no ar. No entretenimento aí já é um pouco mais, eu preciso encaixar essa reportagem, porque na sequência vem um merchan da empresa tal, que é a que me paga, e esse merchan tem que estar com audiência lá em cima para dar retorno, porque senão não vai entrar no mês seguinte. Entendi. E no caso da... Hoje você está à frente do balanço geral, né? E como que é essa estruturação do jornalismo ali para o balanço geral dentro da região? Porque, por exemplo, tem o nacional, né, que aparece para a Grande São Paulo ali, e você está aqui dentro abordando temas da nossa região, né? Em que momento você pode avançar para São Paulo? Ou em que momento te pensou assim, não, essa matéria aqui de São Paulo mesmo tem do Balanço Geral ali de Campinas que seria dele, teoricamente, a pauta, né? Tem essa briga ali de pauta também entre mesmo sendo da mesma emissora, trabalhando com o mesmo programa? Não, porque em geral as pessoas ligam para assistir a Record, então elas veem Aham. tudo como uma unidade só. O jornalismo regional, ele está cada vez mais. A tendência é que ele cresça cada vez mais, que fortaleça cada vez mais. Porque as pessoas, elas têm no celular, no computador, informações do mundo inteiro. Então a TV, ela passa a ter uma função que é cada vez mais falar com a tua comunidade, com o teu nicho Uhum. ali, com o teu público mesmo de notícias que não estão no UOL, que não estão no G1, mas que vão estar no balanço geral, entendeu? Coisas da tua região. Tá próximo dele, né? E que às vezes está, por incrível que pareça, é o mais próximo e às vezes é o mais difícil de encontrar. Às vezes é mais fácil você ter uma notícia da China do que uma notícia de Várzea Paulista, entendeu? Uhum. E a gente avança, digamos assim, na região, passa essa fronteira, quando é alguma coisa de interesse mútuo. Então, por exemplo, um acordo do governo federal para compra de vacina. É algo que vai além. A gente não tem repórter da nossa equipe em Brasília, mas a Record tem. Então, a gente consegue ter essa troca de material. Da mesma forma que a gente abastece a rede com histórias e, pô, a gente está em Campinas, que é uma região que tem Unicamp, Aeroporto de Viracopos, então você tem sempre notícias de interesse nacional, de pesquisa, de apreensões, de estratégias de logística pela região. Então a gente abastece muito a região abastece muito a rede, e a rede também abastece a gente com notícias que são de interesse local, independente de serem ou não nascidas em Campinas. Né? Uma troca aí, né, de informações, né? E tem que ser, porque se você pega uma grade de programação como a da Record, que ela tem. É a maior grade de TV aberta de jornalismo, é a TV que mais tem jornalismo em TV aberta disparadamente. É, mas, Você precisa ter essa troca, porque senão você não preenche conteúdo. E não basta. E não é preencher por preencher, tem que ter relevância, tem que ter interesse desse público. Então, é uma troca com outras afiliadas também. Por exemplo, no futebol, a gente tem times na região que disputam Série A, Série B, Bragantino, Ponte Preta, Guarani. A gente faz o jogo, manda o material, por exemplo, Ponte Preta e Náutico. A gente manda o material para Recife. O dia que for Náutico e Guarani, Recife manda esse material para a gente. É uma troca já natural, entendeu? Uma troca. Eu já faço o jogo sabendo que esse material também vai vai para lá. para a afiliada do time concorrente. E eu já conto quando vai jogar em outra cidade, Goiânia, Florianópolis, que eu também vou receber o material. Mas Então isso, é bacana. Esse trabalho de rede é muito importante. mas isso no caso de futebol especificamente é dentro da rede, né? Hoje agora praticamente todas as emissoras tá tendo grade de futebol, né? SBT ali com a Libertadores, acho que a Record tá com o Campeonato Carioca, né? Acho que tá Uhum. tentando outros campeonatos. É,
E aí, como que funciona esse repasse de material? Eu, por exemplo, esse material Alguns eu vou campeonatos são por passar. contrato. Uhum. Oi, Rafa. Então, alguns Não, campeonatos são por contrato. Por exemplo, a Libertadores da América. Quem compra os direitos da Libertadores tem obrigação de ceder imagens para as outras emissoras. Porque a Comebol não permite que outra emissora grave no estádio. Nem Sul-Americana, nem Copa Libertadores, nem eliminatórias da Copa, nenhuma competição da Comebol. Só pode gerar imagem, produzir imagem, a emissora detentora dos direitos, que antes era a Globo, agora é o SBT. Então, a partir do momento que você compra, você assume o compromisso que você vai liberar essas imagens para as outras emissoras. Só que você tem o direito de botar o teu selo ali carimbado. Então, a imagem vai selada. Você não pode, como emissora concorrente, tirar esse selo de jeito nenhum. Então, se você pegar o Globo Esporte com os gols da Libertadores, vai ter o logo do SBT. Eles são obrigados a gerar 3 minutos desse material. As competições nacionais, que são organizadas pela CBF, pelas federações estaduais, elas permitem que as outras emissoras estejam no estádio produzindo conteúdo, que também só pode ser de 3 minutos no material final. A gente grava o jogo inteiro, mas a gente só pode exibir o equivalente a 3 minutos da partida. E aí você escolhe os 3 minutos, gols, melhores momentos, enfim, repetição dos gols, mas tem que ter no máximo 3 minutos. Nesse caso, aí a Record manda uma equipe, por exemplo, Palmeiras e Corinthians vão jogar no Paulistão. A Record manda equipe, a Band manda equipe, a ESPN manda equipe, cada um produz o seu material. Mas existe mesmo assim uma troca de gentilezas. E há uma troca de material, sim. Então, por exemplo, um jogo em que no mesmo dia, digamos, Corinthians jogue contra o Novo Horizontino em Itaquera e o São Paulo joga contra a Ferroviária no Morumbi. Dá para ter um acordo, a Band manda a equipe para um jogo, a Record manda a equipe para o outro, depois troca esse material. Isso existe, isso existe. Então essa concorrência que existe muitas vezes na alta cúpula dessa direção procurando dividir o mesmo público, o mesmo anunciante, na base, muitas vezes, existe uma troca. E você pode reparar que existe ali também o crédito. Imagens, Band, e você está vendo a Record. Imagens, Record, e você está vendo a Band. Quem não entra nisso é a Globo, né? A Globo, como ela tem os direitos de quase todos os campeonatos nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, ela está muito tranquila, porque ela tem o Sport TV, ela tem o Premiere, então ela não depende de outras emissoras. E ela também não cede. Ela também não dá de graça essas imagens. Só quando era a Libertadores da América, que daí ela era obrigada a ceder por contrato. Mas nos campeonatos nacionais, cada um por si. E no cada um por si, dentro das limitações de cada emissora, elas se ajudam e trocam o material também. entendi. Então, no caso mesmo eu posso, como emissora, eu posso escolher o que eu quero, né? Se eu quero só os melhores momentos. Eu quero, sei lá, quero os lances mais polêmicos do jogo para poder mostrar e os gols. O máximo é 3 minutos dentro do repasse. Mas eu posso fazer essa escolha do que eu quero receber ou não? Ó, tipo, a emissora escolheu esses 3 minutos aqui para você e são os melhores momentos do jogo. Se você é o dono do direito da transmissão, você pode mandar o que você quiser. Você pode pegar Hum, 3 minutos de bola na lateral, 3 minutos de jogador batendo arremesso. Só que você sabe que depois a Comebol vai te encher o saco. Né? Mas, obviamente, aí vem o bom senso, né? De mandar os gols e lances capitais. Mas, às vezes, a outra emissora queria aquela bola na trave que o dono do direito de imagem não vai mandar. Queria a expulsão do jogador que não vai ter no clipe. Paciência. Você só vai ter aquilo. Você fica refém da empresa que comprou os direitos de transmissão. O SBT, por exemplo, disponibiliza 2 horas antes do jogo, disponibiliza ali os melhores momentos, da Libertadores da América, no caso, e manda o que de melhor aconteceu no jogo. Manda os gols, manda melhores momentos, manda 2, 3 opções de replay. Então, dentro desses legal. 3 minutos, oferece um material muito bom para as outras emissoras. E aí usa quem quiser. Isso Vai ter que dar o pós-jogo. logo do SBT. Isso pós-jogo. Legal. Tá legal, né? É um material para trabalhar, né? Eu acho que acaba sendo uma troca entre emissoras que precisa ser
ser melhor trabalhar entre todas, né? Eu acho a mentalidade também é a seguinte: as imagens todas estão com selo, estão com o logo do SBT. Quanto mais você mandar, maior é teu tempo de tela na concorrência. Então, se você manda, o jogo foi 2-1, você manda os 3 gols, a concorrência vai dar os 3 gols e acabou o assunto. Agora, se tem lance polêmico, se tem um impedimento mal marcado, vão ficar discutindo isso um tempão, enquanto tiver a imagem, vai estar teu logo ali do SBT. Entendeu? E eu Isso também é como... estratégia de marketing, não é Com só certeza. o bom senso do jornalismo, também é marketing. Mas eu como emissora não posso colocar meu selo em cima do outro, né? Preciso Em hipótese dividir ali nenhuma. a tela, né? Você não pode mexer na imagem que vem. Ela vem daquele jeito, ela tem que ir para o ar daquele jeito e com o logo colado. Isso vale também para a TV fechada. Por exemplo, o jogo que é exclusivo do Fox Sports, da Libertadores, jogo que é transmitido pelo Sport TV, que o Sport TV às vezes cedia também quando era detentor da Libertadores. Você não pode mexer em hipótese nenhuma, mesmo sendo TV aberta. E tem uma situação curiosa que é assim, se o mesmo jogo tá no SBT e na Fox, a Fox vai ceder para a TV fechada. Então, Sport TV, ESPN, TNT Esportes, Cartoon Network, quem quiser dar os gols da Libertadores, o jogo que a Fox transmitiu é da Fox, com o selo da Fox. E o SBT vai liberar para TVs abertas. Tem essa divisão também de quem é responsável por qual área. Mas os dois são obrigados a ceder as imagens. Legal. Eu vou, eu vou voltar no futebol ainda, mas eu vou voltar ali vou voltar lá pro programa, porque do Balanço Geral, porque eu quero entender como foi a sua chegada até a apresentação ali, né? Você era no repórter de rua, fazia matérias bem legais ali, bem com uma linha de humor, né? E muitas vezes fantasiado. É. E aí só algumas perguntas vamos seguir aí. E, por exemplo, o programa em si ele entra mais numa linha de jornalismo humorado, né? Não é aquele jornalismo tipo Jornal da Record ou Jornal Nacional que entra numa linha mais séria. É, é essa a proposta mesmo do Balanço Geral, ser essa linha mais humorada para chegar mais próximo da população, para que ela possa se identificar? O balanço geral, na nossa região, ele tem 10 anos. Completou 10 anos agora, dia 1º de fevereiro. Em 10 anos, o programa mudou, o Brasil mudou, o público mudou, o tipo de comunicação mudou. Então, aí cada um entenda se foi para melhor ou para pior, mas o tipo de piada que se fazia 10 anos atrás hoje não cabe mais, o tipo de TV que se fazia 10 anos atrás hoje também não cabe mais. Não é uma crítica, é apenas uma constatação de que as coisas mudaram. O Sim, Balanço sim. Geral começou e continua sendo um programa jornalístico. E existe uma diferença entre telejornal e programa jornalístico. Telejornal é como se você pegasse um jornal impresso, dividido em cadernos, em sessões, em que você está lendo e você sabe exatamente em que momento vai entrar cada assunto, em que momento você vai ler sobre economia, sobre política, sobre esporte, sobre polícia. O programa jornalístico, ele tem um outro tipo de envolvimento que pode entrar a qualquer momento uma notícia urgente, o helicóptero com um acidente, pode entrar os gols do Campeonato Paulista, daqui a pouco você volta no outro assunto, aí entra um merchan, que é algo que em telejornal não tem. Então, ele é um programa que usa como matéria-prima o jornalismo. E a linha é popular. E a coisa mais difícil no Brasil é trabalhar com jornalismo popular. Porque tem quem confunda jornalismo popular com jornalismo ignorante. Não é. Jornalismo popular é você ter uma linguagem acessível. Tem quem confunda jornalismo popular com sensacionalismo, e também não é, porque existe sensacionalismo muitas vezes em grandes emissoras com produtos intelectuais. O sensacionalismo não é só você fazer uma matéria policial colocando ali o cadáver, que essa foi a imagem que se criou. Mas Sim. sensacionalismo é você transformar algo que é para a gente conversar e mostrar os fatos em algo extraordinário. E às vezes a Operação Lava Jato foi tratada com sensacionalismo, mas não entra nessa imagem que se criou do sensacionalismo. E o jornalismo popular tem um preconceito dentro da própria classe,
de pessoas que fazem o jornalismo, que fizeram, que são acadêmicos, que são professores, e que olham assim com o nariz torto. Então, o Balanço Geral, ele ganha uma popularidade logo de cara, quando ele chega, porque é uma linguagem que não tinha em Campinas. Já existia a Record com o Balanço Geral do Geraldo Luiz, com uma boa penetração, mas com essa ideia de, olha, é um mesmo formato, é um mesmo programa, mas falando aqui do teu bairro, mostrando o buraco que você está cobrando, a falta de asfalto no teu bairro, a promessa que o teu vereador fez e não cumpriu, o teu prefeito que só vai tomar café em época de eleição. Então, dando esse tipo de porrada que ninguém dava. Eu já estava na emissora antes, porque a emissora, a TVB, ela era afiliada ao SBT, e aí ela fecha um contrato com a Record, então ela muda a bandeira. Então eu digo que eu mudei de emissora sem mudar de emprego, porque eu tinha uma linguagem de SBT, produzindo matéria para a rede do SBT, com um tipo de linguagem do SBT, e aí da noite para o dia você passa a ser Record. Foi um movimento bem legal, bem interessante. E aí, com a Record, vem um programa mais popular, um programa que tem a ideia de dar visibilidade aos bairros mais periféricos mesmo. E aí veio essa ideia do quadro, que era uma forma de escrachar, entendeu? Uma forma de escancarar os problemas da forma mais escrachada possível. E era a forma que mais incomodava as autoridades, porque uma coisa é você fazer uma reportagem do bairro, outra coisa é você reunir 40 pessoas num movimento ali que era um misto de humor com denúncia. Isso ridicularizava não quem estava fantasiado, ridicularizava quem deixou o problema chegar naquele ponto. Né? E deixava as pessoas muito mais à vontade. Porque se você vai fazer uma reportagem num bairro, o que você mais vê é gente tímida. Ah, eu não quero aparecer, ah, não, eu tenho vergonha. Aí chega um repórter vestido de sapo, de mosquito da dengue. Eu falava, ninguém vai pagar mais mico do que eu. Você só vai falar o que você vive no teu bairro. E as pessoas se soltavam mais, entendeu? Então, até nisso acabou sendo interessante, acabou sendo uma estratégia. Legal, eu acho legal. Por isso que até a pergunta em relação ao preconceito que você citou, eu ia fazer mesmo. Se tem preconceito dentro da área de jornalismo, porque eu imagino que tenha, né? Tem preconceito em tudo que a gente faz, né? Eu acho que e esse tipo de jornalismo, acho que ele sofre bastante, né? Assim, putz, né? Não, eu lembro até isso na faculdade ainda. Eu estava montando um programa de entrevistas mesmo, como a gente está fazendo aqui agora. Acho que você até participou daquele lá. E lembro na faculdade que eles me mandaram parar, porque eu falei assim, não, isso aí tá fazendo coisa que não é para fazer aqui, né? Tá fazendo com humor, coisa que não é para fazer. Jornalismo não é isso. Eu falei, não, é uma linha de jornalismo para se seguir, para se seguir. Há um perfil de público que gosta de assistir, assim, que vai se identificar com isso. E aí, por isso na hora que você falou, eu lembrei desse cenário ali de críticas mesmo, né? E assim, quando eu comecei a fazer esse quadro, eu ainda estava na faculdade. Então, o preconceito estava ali, entendeu? De professor, de colega, tipo, nossa, que coisa ridícula isso que você está fazendo. E ao mesmo tempo eu chegava no bairro e, porra, um puta carinho, uma aceitação enorme, as pessoas entendendo qual era a proposta. Subestimam muito o povo de periferia, isso também é fato. E as pessoas entendiam qual era a proposta, que não era ali rir por rir, era rir por escracho, era rir de fazer mesmo a pessoa que estava sendo retratada sentir vergonha, e não necessariamente o repórter. Mas aí vem aquele preconceito de academia, de não, jornalismo não é isso, jornalismo é essa outra linguagem, enfim. Até hoje esse programa passa por isso, até hoje esse quadro que já terminou em 2014 me dá uma popularidade a ponto de hoje eu ainda ter gente que manda mensagem para mim falando: ah, e o Chuto Balde, quando é que volta? Você não vai mais fazer? É outra pegada, o programa está diferente, é outra linha, mas foi uma coisa que marcou ali nos bairros, principalmente periféricos em Campinas, porque as pessoas se sentiam representadas. Então, se os colegas não gostavam, se os professores achavam que aquilo não era jornalismo, me dava prazer, dava resultado. Muitos bairros foram asfaltados, receberam iluminação pública, receberam rede de esgoto por causa desse quadro.
Então, me perguntam muitas vezes, você não sente vergonha de ver aqueles vídeos? Cara, nem um pouco, nem um pouco. Pode até ser que aquilo tenha me fechado algumas portas, já me disseram que, assim, olha, algumas emissoras já cogitaram teu nome, mas descartaram por causa daqueles quadros. Paciência, paciência. Para mim foi muito bom, foi um prazer e precisa quebrar esse preconceito de fórmula exata de como se faz o jornalismo para isso, para aquilo, até porque muita gente que quer colocar essas regras, que quer impor o que é certo, o que é errado, às vezes está fora do mercado há 20, 30 anos, entendeu? Está com uma ideia de É, jornalismo que já não existe mais, uma ficou para trás linguagem, ali, né? entendeu? E que não vai voltar, não vai voltar. Eu também acho. E como que você sai da rua? Se eu não me engano, você sai da rua, você faz o quadro de esportes ali, né? Você faz a abertura e depois você assume a parte da manhã do Balanço Geral, né? Como que é essa transição ali? Então, em 2018, até 2018 era repórter, conciliava também um programa de rádio em Jundiaí na difusora de esportes, Uhum. porque eu sempre trabalhei com esporte de alguma forma, né? Ou em rádio, ou em TV, ou nos dois. Então, sempre foi um assunto que eu tive muita proximidade. Antes de ir para a TV, eu já fazia rádio com esporte, já fazia coberturas esportivas. E aí, em 2018, surge a ideia de ter, a princípio, seria um programa de esportes local, depois acaba se tornando parte de um jornal e entregaram o projeto na minha mão. Tipo, toca o projeto. E aí eu fazia as reportagens, eu cobria os jogos, cobria os treinos eu cobria sozinho, inclusive não tinha cinegrafista, então eu ia de abelha como cinegrafista, como repórter. Fechava, editava o material, tinha um editor comigo, para pelo menos ter alguém para aliviar, mas aí foi um período que eu aprendi também outras coisas que eu não tinha conhecimento, porque como repórter eu fazia a técnica do jornalismo na reportagem, mas eu não tinha conhecimento de edição, eu não tinha conhecimento de paginação de um jornal, que é você escolher por que eu começo falando hoje de Ponte Preta e amanhã eu começo falando de Guarani? Por que eu vou colocar primeiro os gols do Corinthians e não do Palmeiras? Então, essas estratégias que você pensa e tal. E aí, no final do ano passado, teve uma grande mudança na emissora, mudança de comando, mudança de proprietário. Foi um processo que mexeu bastante com o mercado em Campinas. E uma das estratégias novas do grupo era ampliar a programação local, com 2 novos jornais, com o Cidade Alerta e com o Balanço Geral Manhã. Aí, como eu já tinha essa linguagem de Balanço Geral Manhã, de Balanço Geral, né, pelos 10 anos de casa, e somada à experiência que eu tive de estúdio com paginação, eu acho que a escolha foi por essa linha, de ser alguém da casa que conhece um produto e que aprendeu ali nos últimos anos a trabalhar com fechamento de jornal e com estúdio. É outra realidade, né? Rua, estúdio, tem uma câmera na tua frente, você está dando notícia, mas são formas de fazer muito diferentes. Então, acho que o fato de eu ter pego as duas ajudou. Porque o repórter, quando vai para o estúdio, ele traz uma bagagem de rua que ajuda muito na hora de improvisar, na hora de fazer pergunta ao vivo para um entrevistado, porque você faz isso no dia a dia, então você só está fazendo em outro lugar, em outro ambiente. Mas com outros desafios que o repórter na rua não tem. Quais, por exemplo? Pensar em estratégias de jornal, pensar em estratégias de sequência, entendeu? Você vai para a rua como repórter, você vai com aquela pauta. Dentro daquela pauta, você vai apurar tudo, você vai buscar todas as informações, você vai levar para o teu telespectador tudo Montou que sua você matéria e conseguir apurar. entregou. No estúdio, você tem que estar por dentro de todos os assuntos sem necessariamente se aprofundar neles. Quem vai se aprofundar é o repórter. Mas eu preciso ir para o ar se eu tiver... O programa tem 1 hora. Se eu tiver ali 16, 17, 18 assuntos, eu preciso saber dos 18 assuntos. Eu preciso saber falar sobre eles. Não profundamente, porque profundamente vai ter a reportagem. E nem é a função do apresentador entregar tudo antes da reportagem. A função é eu aguçar a sua curiosidade para assistir a reportagem. Mas eu preciso saber o que tem na reportagem. Eu não posso Mas ser você pego de assiste surpresa. ela antes.
As que eu consigo, eu assisto. Algumas estão chegando ali, estão sendo editadas com o jornal no ar, entendeu? Mas eu preciso ter alguém de confiança ali que me fale, ó, a história é a seguinte, a reportagem tem isso, tem imagem disso, tem entrevista disso e tal. Mas as que são editadas antes, eu preciso assistir todas, até para saber como levar para o meu público um conteúdo que precisa ser interessante para ele. Porque também você, como apresentador, acaba sendo um vendedor de notícias. Sim, com certeza. Então, eu não posso exagerar, eu não posso inventar, mas eu posso te vender de uma forma que te prenda. Tem que E dar o aí tom certo. a gente volta lá naquela discussão do Ibope. A reportagem foi feita porque ela tem um interesse. A reportagem vai ser exibida porque ela tem um motivo e uma necessidade de estar no jornal. Mas eu também preciso fazer ela ser atraente. Eu também preciso flertar com números. Eu também preciso ter ali o equilíbrio com o Ibope. E aí eu preciso saber vender. Num tom que não sou sensacionalista, num tom que não passe do meu Deus, olha o que está acontecendo. Mas num tom que te prende e fala, cara, olha essa história, presta atenção no que tem aqui. Entendeu? E esse é o desafio do apresentador. Por isso que ele não pode só chegar e apresentar. Essa é uma lenda que se tem em TV. Não estou dizendo que não tenha, talvez até tenha algum lugar que faça isso. Mas se o cara chega meia hora antes, põe o terno, vai para o estúdio e apresenta, pode ter certeza que o jornal é um fiasco. Por melhor que seja o apresentador. O jornal não tem como ser bom. Eu imagino, né? Porque por mais que seja superficial, você precisa ter uma boa base ali para você poder ter um jogo de cintura, né? Por mais que você seja bom no improviso, se você não saber do assunto que tá rolando, né, ou do que tá por vir, não há improviso que te segure ali durante uma hora, que é o programa, né, praticamente. Se você improvisa sem ter profundidade na matéria, sem saber o que está acontecendo, você vai falar besteira, você vai falar de alguma coisa que não é fato, você vai pensar às vezes que tem alguma coisa na reportagem e não tem. E aí o telespectador em casa não é burro. Fala, pô, mas você falou que ia mostrar a imagem da ação criminosa, do assalto, e não tinha isso. Então, você pode até ler um texto que alguém escreveu para você. Só que na hora que depende do teu improviso, se você não viu a matéria antes, você vai chamar ela errada, cara. E você ainda trabalha, você tá trabalhando ainda no rádio? Tá conciliando os dois ainda? Como que é? Como tá? Hoje eu não estou conseguindo mais, pelo menos por enquanto, né? Aqui em Jundiaí, na difusora, faço transmissões esportivas. Agora, o campeonato em que o Paulista de Jundiaí disputa não começou. Então, vamos ver lá na frente se eu vou conseguir fazer. Pretendo muito, porque rádio é uma paixão e quem começa no rádio, quem faz rádio, não consegue abandonar. Imagino. Tive uma experiência recente na Rádio Central em Campinas e há ali uma possibilidade, quem sabe, no futuro, de fazer alguma coisa ainda na Rádio Central também em esporte. E esporte é uma coisa que eu adoro e rádio é apaixonante. Então, estou sempre flertando ali em rádio. Hoje, com os meus horários, com a minha rotina e com o fato do jornal ainda ser novo, porque ele começou em novembro, ele começou uma semana antes do primeiro turno da eleição, ele ainda precisa se consolidar. Ele Uhum. ainda está num processo de entrada no mercado, entendeu? A gente está superando as metas, as expectativas de audiência, mas é um horário muito competitivo, porque é um horário que você não está só concorrendo com a SBT, com a Band, com a Globo. Você está concorrendo com a TV ligada ou desligada, porque tem gente que está acordando, liga a TV enquanto está escovando o dente, fazendo um café, fazendo a barba, e no dia seguinte talvez não liga a TV. Então é um hábito diferente, é um horário que você pega um público diferente. Não é o público que. Até tem, um público que para, senta no sofá e está ali assistindo. Não, geralmente é uma boa parte do público tá correndo para sair para trabalhar, entendeu? Sim. Esse é até um ponto, porque é, a gente está num momento totalmente diferente, né? Eu acho que a pandemia ajudou um pouquinho as pessoas a assistirem um pouco mais de TV, né? Porque não pode sair de casa, acaba assistindo TV. Porém, porque são programas que você pode assistir a hora que você quiser, né? Os streamings estão aí para isso. E aí você acaba
ajustando horário mesmo, né? De repente eu quero ouvir um podcast, eu quero ficar ouvindo a série enquanto eu estou preparando meu café, porque eu vou sentar ali no computador e começar a trabalhar. E a disputa é muito grande de horário, né? De horário, de assunto. E, e como que é isso de vocês, tipo, você está concorrendo com a internet que tem uma pluralidade de informação muito maior, né? Como que fica isso aí no programa? Hoje, a medição do Ibope hoje, ela coloca assim, o número de ligados, então o número de TVs ligadas, e para onde está indo cada um desses espectadores. E ali existe um público que flutua. Então você olha e fala, a TV está ligada, mas está indo para onde, entendeu? Em breve, o Ibope vai começar a distribuir e explicar para onde está indo. Ah, aqui estava vendo YouTube, aqui estava jogando videogame, aqui estava vendo o canal da Claro de música. Então, vai dar para ter uma noção um pouco maior sobre isso. Facilitar muito, né? Para entender como é que está exatamente a tua concorrência, né? Aonde que está na TV a cabo, enfim, também é uma concorrência. No caso específico da TV aberta, falando assim do nosso caso especificamente, no jornalismo, que dialoga muitas vezes com classe C, D e E, para boa parte desse público, a TV aberta ainda é a principal e a principal fonte de entretenimento. Então, é óbvio que hoje há um desafio gigantesco, que é concorrer com o streaming, com você assistir a hora que você quiser, com você pagar R$ 9,90 no Globoplay e você ter ali programação inteira à disposição, você assistir o Jornal Nacional 8 horas da manhã. Então, dentro da própria TV aberta, você tem facilidades por conta do streaming. E tem um público que já está crescendo condicionado a não assistir TV aberta. Isso os grandes magnatas da TV sabem, isso os grandes donos de emissoras sabem, que eles têm que dialogar com esse público, que eles têm que arrumar um jeito de trazer esse público para dentro da TV. Mas, ao mesmo tempo, saindo da nossa bolha, do nosso convívio social, das pessoas com quem a gente tem um contato diário, que talvez não assistam mais TV aberta, talvez não estejam nem interessadas em saber o que está passando na TV aberta, com exceção de um jogo de futebol, Big Brother, um debate político. Existe uma boa parte da população que não tem Netflix, que não tem TV a cabo e que espera chegar segunda-feira à noite para assistir um filme inédito na Globo, que espera a novela da Record, que é a única novela inédita bíblica, Gênesis, e que está ali da mesma forma que a gente está interessado em ver a série nova da Netflix. Tem uma boa parte da população que o entretenimento é sentar e assistir o da Atena, entendeu? Uhum. As pessoas gostam dessas desgraças. Se você olhar a Netflix, a Amazon Prime, que tem de documentários sobre crimes, sobre investigações, então qual é a diferença desse público? A diferença é que um tem acesso a conteúdos produzidos com uma outra linguagem cinematográfica, de assuntos internacionais, e o outro tem o Cidade Alerta e o Brasil Urgente, entendeu? Então, ainda há uma boa penetração da TV aberta, sim, que a gente consegue enxergar furando um pouquinho a nossa bolha, indo além da nossa bolha. E é por isso que ela sobrevive e é por isso que a publicidade mais cara ainda é da TV aberta. Imagina. Para mim ainda é um dos principais canais, né? Por mais que a gente, no meio de publicidade, acaba tendo bastante dificuldade em provar para o cliente assim, não, vai lá, né? Faz o patrocínio na TV aberta porque há um público ali, né? Normalmente eles querem, até por conta de retorno, né? O retorno na internet acaba sendo mais rápido, porém não tão efetivo às vezes, porque o público não está ali na internet em si, está na TV aberta. Voltando então, tipo, para a sua dupla jornada aí, você pretende voltar para o futebol, ou pretende voltar para o rádio em algum Eu momento. tô. Depois que se estabilizar o programa, você pensa em voltar ou tipo, não, vou segurar um tempo, vou tentar investir mesmo na TV?
Ah, a gente tem que pagar os boletos, né, Rafa? Se conseguir 2 empregos é bom, não é ruim, não. Mas eu tô na linha do deixa a vida me levar, porque o mercado também está muito complicado, né? O mercado jornalístico é né? cada vez mais restrito. Estou falando aqui que a TV aberta tem isso, tem a publicidade mais cara e tal, mas ao mesmo tempo tem muito colega desempregado, tem Tem. muita gente fazendo 3, 4 funções, em todas as emissoras do Brasil, todas as emissoras do Brasil. Então, você tem você está com um projeto na mão, você tem que fazer ele dar certo, entendeu? Então, nesse momento, o foco é fazer o programa se consolidar e ter a garantia de que ele vai ter vida própria ali, que ele vai crescer. O E rádio, quando, o rádio faz parte da minha vida, né? Então eu tenho muita vontade de voltar e se eu conseguir conciliar os dois, ótimo. Mas nesse momento a prioridade é o programa ainda. você falou que ele ainda está consolidando, acho, em novembro, né? Ele iniciou ali nas eleições, né? Quanto tempo, mas, tipo assim, tem aí para você entender que, tipo assim, não, agora deu. Agora tá com uma audiência legal, agora a gente segue. Você falou que É, vocês tem metas aí para serem batidas, né? Sei lá, 3 meses aqui eu preciso estar alcançando X mil pessoas, é isso? as metas desde cara a gente conseguiu bater, desde o primeiro mês. Pelo menos essa meta de audiência e tal. Mas aí tem também uma meta de você ter a fidelidade de um público, de você conseguir ali. É que assim, tem números que são sigilosos, eu não posso falar abertamente deles. Mas os números estão bons, há uma vice-liderança consolidada, há algo que antes não tinha, porque é um horário muito competitivo, então tinha uma briga mais intensa de segundo, terceiro lugar, e agora já tem picos de liderança, então já tá indo mais forte. O que se tem em média de TV, assim, é de você ter 6 meses para colocar o produto e falar, ok, agora esse produto está aqui, esse é o horário dele, é assim que ele funciona. Mas às vezes o programa demora 1 ano para vingar, 2 anos para vingar, entendeu? E Ibope você comemora hoje e chora amanhã, entendeu? Hoje você recebe um bom número, amanhã você recebe um número ruim e você fez um programa quase parecido. Então, os primeiros desafios foram assim: entender o que eu consigo fazer no horário, o que eu consigo trazer de mais novo, de mais quente, o que eu consigo trazer de mais urgente para o público, em que momento eu devo colocar tal assunto, em que momento o assunto vai funcionar bem, como funciona essa mudança de horário, porque é muito claro que tem um público das 7h30 às 8, um público das 8 às 8h30, e tem um público no meio do caminho que assiste o jornal inteiro. Então, tem uma galera que acorda às 7h30, liga, quer saber se está chovendo lá fora, se vai pegar trânsito na estrada, e tem uma galera que está às 8 da manhã, que já está querendo saber o que aconteceu na madrugada, está curiosa para saber outras questões da região. Então, isso foi tentativa e erro. Isso aí, nos primeiros meses, você vai pondo, isso daqui nesse horário não funcionou, mas nesse horário funcionou. Isso aqui não funcionou em nenhum dos horários, mas é relevante? É relevante, então a gente vai ter que dar um jeito de colocar isso no ar de qualquer forma. Então, eu diria que de novembro até o final de janeiro foi isso. Foi esse exercício de entender o tabuleiro. E a partir daí, montar as estratégias de jogo. Entendi. E como que é o quadro? É a Hora da Venenosa? É isso? Como que é esse quadro? O que ele propõe para quem está assistindo? A Hora da Venenosa ela já entra numa questão de entretenimento. Como ele é um programa jornalístico, ele cabe Já é nisso. aquela, já é aquela hora de falar assim, não, vamos dar uma relaxada em quem está assistindo, né? É isso? É exatamente isso. Você dá aquela despressurizada, porque às vezes o programa ele tem um tom policial, então você vê polícia, 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 às vezes você precisa dar uma despressurizada. A Hora da Venenosa nasceu no Balanço Geral de São Paulo, que era um quadro que nem era fixo no começo, ainda com o Geraldo Luiz, com a Fabiola Hyper, que teve algum dia algum assunto de celebridade que eles decidiram levar para dentro do programa e gerou uma repercussão, e funcionou, o público gostou, e aí isso foi virando um quadro semanal, depois virou um quadro diário e acabou se tornando
fenômeno de audiência que fez a Globo se mexer 10, 12 vezes com a programação, criar, se joga, tira vídeo show, estica jornal hoje, muda o horário do filme, e o Balanço Geral com a Hora da Venenosa está lá, batendo todo dia. Deu certo em São Paulo, espalhou pelo Brasil. Porque o Balanço Geral ele é uma franquia. Uma franquia em que cada região fala com o seu público, com o seu sotaque, mas é uma franquia. E se deu certo em São Paulo, pode dar certo no Brasil inteiro. E deu, e funcionou. E aí é um momento em que é assunto de celebridade, é momento de brincadeira, é momento de você falar mais leve e que movimentou também o mercado em cima disso. O SBT, por exemplo, não tinha um programa mais de fofoca. Voltou a ter. A Tá tentando, na Globo verdade, né? tá Tá tentando. ali, O Silvio Santos acorda um dia, muda o nome do programa, no outro muda o apresentador. manda Mas embora. tem um programa ali, entendeu? Tem um programa. A Globo, quando cria o Se Joga, é uma tentativa de fazer uma Hora da Venenosa deles, com brincadeiras deles. Só Um que perfil Globo, né? só que a Globo ela se fecha no sentido de a gente só fala da gente. E a Venenosa não. A Hora da Venenosa fala do Silvio Santos, fala do dono da Rede TV, fala da atriz da novela das 8 da Globo, entendeu? Então, quem está em casa não quer saber se a emissora é X ou Y, quer saber a notícia, quer saber o que está sendo falado. E foi um grande achado que teve ali a Record, nessa linha de entretenimento, nessa linha de show, e que ajuda também na audiência final, porque a média do programa soma desde o primeiro minuto até o último. Então, desde o bom dia do apresentador às 11h50 até a Hora da Venenosa no final. Então, se ela tem uma audiência boa, ela ajuda também a consolidar a média final do programa. Uhum. E você falou que é tipo uma franquia, e como que é? Tipo, todas as afiliadas, elas precisam ter um programa Balanço Geral Regional ou você O tem um contrato leque de de programa? afiliado, o contrato de afiliada, ele exige um programa local na hora do almoço com essa cara. Algumas praças têm outro nome, mas é um balanço geral. Salvador, por exemplo, tem um apresentador, Zé Eduardo Bocão, que é um fenômeno. Ele ganha da Globo, assim, 3 anos ele está numa liderança, mas não é que ele está na frente da Globo, ele está disparado na frente da Globo. E o programa não chama Balanço Geral, mas é a mesma linha de programa, é jornalismo ao vivo, é jornalismo comunitário, popular e tal. Então, essa faixa da hora do almoço, ela é para isso, para as afiliadas da Record. E à noite, um telejornal local. E aí você pode ou não ter o seu Cidade Alerta. De manhã é a mesma coisa. De manhã a praça faz a opção de ter ou não produto local. Vai depender da tua demanda, da tua necessidade e do quão distante você está de São Paulo também. Isso é um ponto interessante. Porque em Campinas, por exemplo, não tinha um produto local de manhã, até novembro, mas um jornal de São Paulo não é tão distante da gente. O trânsito da Marginal Paulista não é tão irrelevante para a gente. Não, tem muita gente na região que vai trabalhar em São Paulo e quer saber como é que tá. Agora, imagine se você mora em Salvador, se você mora em Belém do Pará, se você mora em Florianópolis. Você não quer acordar de manhã e saber o que está acontecendo em São Paulo. Sim. E aí, por isso que esse horário local ele funciona bem e ele não pode ser rede. E por isso que o jornalismo local está cada vez mais forte. Porque as praças estão pensando onde está o dinheiro e onde está a maior medição de Ibope. E não está errado. Então, se você tiver vinculado à rede, teu produto for de rede, e seu produto for da Record, provavelmente você vai estar passando notícia de São Paulo. E se for de rede, teu produto for da Globo, provavelmente você vai estar falando do Rio de Janeiro. Mas se você está longe dessas cidades, você não vai ter sucesso. E dentro desse escopo de programa, né, é sempre isso, é tipo, vamos fazer sei lá, 30 minutos de jornalismo, vão ser 20 minutos de entretenimento, 10 minutos de esporte e merchan aqui e ali. Fechou, é isso. Esse é o pacotinho que a gente vai ter. Eu preciso, para esse programa,
aí dependendo das praças, né? Eu preciso ter uma equipe de, sei lá, de 15 pessoas. Ou não, você vai conseguir operar esse programa aí com 5, sei lá, tô chutando porque eu não sei quantas pessoas precisam. Mas é isso? Ou é só o formato de programa ou ele já impõe tudo que realmente vai precisar entrar nesse programa? Não, ele tem as ideias, ele tem as fórmulas, né? Como a Hora da Venenosa e tal, mas aí você vai adaptar para a realidade da tua praça e do teu público. Então, por Uhum. exemplo, esporte não é todo Balanço Geral que tem esporte. São Paulo, por exemplo, não tem. Outras praças grandes também não tem. Então vai muito do que você sente de interesse do teu público. São Paulo é uma cidade que não se interessa por esporte? Óbvio que é uma cidade que se interessa muito por esporte. Mas estrategicamente a Record entendeu que ali no balanço geral não Não era um caberia. produto. Uhum. Não era o tipo de perfil que eles achavam que o público gostaria de ver, o tipo de conteúdo. Agora, se você leva para uma outra região, como por exemplo Campinas, falando da nossa realidade, que você tem dois times que têm torcidas muito apaixonadas que consomem o produto. Campinas tem a IPTV, que é afiliada da Globo, que cobre o esporte, e tem a Bandeirantes. Então você tem uma demanda menor de gente que fala de Ponte Preta e Guarani. Em São Paulo você tem, além das emissoras abertas, além do Globo Esporte, além do programa da Renata Fã, do Neto, você tem Sport TV, ESPN, Fox falando de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e um pouco do Santos o dia inteiro. Agora, se você leva para uma afiliada de Goiânia, você não tem tanta demanda de gente falando do Goiás, do Vila Nova e do Atlético Goianiense. Então, um esporte, por exemplo, vai de acordo com a tua praça. Se você acha que tua praça tem relevância suficiente para falar de esportes no local, vai embora. Isso a Record tem essa linha e dá essa autonomia para cada emissora, para cada afiliado. A Hora da Venenosa também. Existe o quadro. Você tem que fazer o produto. Se vai ter 10 minutos, se vai ter 1h30, vai do teu perfil, vai do quanto você acha que vale a pena falar e do quanto você vai conseguir produzir de conteúdo, entendeu? Mas, em geral, é mais ou menos. Os balanços começam 11h50, vão até 3h15, e, em média, a Hora da Venenosa entra ali por volta de 2h30 em quase todas as praças do Brasil. Então, estamos falando de 2h30 a E todos falam a 3h15, mesma coisa, né? e o restante do programa todo com jornalismo. E o que você apresenta, As celebridades são as mesmas no Brasil todo. Não, não, ao mesmo horário, sei lá, meio-dia 40, todos estão falando no mesmo, são na mesma linha de conteúdo. É isso, né? Sim, o que pode eventualmente mudar é que um tem um quadro de esportes ali, o outro não tem, mas é o conteúdo jornalístico. Em geral, de 11h50 até 2h30, mais ou menos, é conteúdo jornalístico para todas as afiliadas. Tá. É, no programa que você apresenta, você traz um pouco de futebol? Não, de Sim, esporte, na tem um verdade. horário ali que. Acaba caindo mais para o futebol, né? Isso é inevitável. Mas 8h10, mais ou menos, é o horário que a gente entra com esporte. E de manhã eu acho que os produtos jornalísticos todos têm que ter esporte, porque, falando de futebol especificamente, você tem uma rodada que começa às 9h30 da noite, acaba às 11h30, tem uma boa parte do público que está te assistindo, que se está assistindo você às 7h30 da manhã, provavelmente acordou 6h30, 7 horas, muito provavelmente não ficou até às 11h30 assistindo o jogo. Então, quer ver os gols, quer ver o resultado, quer ver como ficou a classificação, quem passou de fase. Então, o esporte de manhã funciona muito bem, muito bem. À tarde, ele já entra mais numa linha de, não necessariamente o nosso produto, mas os produtos esportivos da tarde já entram mais numa linha de debate, mais numa linha de além do jogo. Porque aí você já viu o resultado, provavelmente já viu o gol em algum lugar, na TV, na internet, Uhum. mas aí você quer saber um pouco mais, você quer se aprofundar mais, quem jogou bem, por que o time ganhou, por que o time perdeu. Mas de manhã funciona muito bem realmente da pessoa ligar para ver os gols. Então a gente tem, inclusive, num horário fixo, porque de manhã a gente precisa ter um programa meio reloginho, né? Porque eu falo por mim, eu ia para a faculdade tomando banho, ouvindo rádio e sabia que quando entrava
tal comentário de tal colunista, se eu não tivesse feito a barba é porque eu estava atrasado. Então, TV precisa ter essa ideia também. Tipo, se a pessoa se programa, deixa todo dia ligado ali, ela sabe que o esporte entra 8h10, ela sabe se ela está atrasada ou não, entendeu? Preciso escovar o dente que eu já estou atrasado. Então, ainda está no esporte, ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa. Legal. E como que é cobrir esporte de Campinas? Porque há uma rivalidade gigantesca ali entre Ponte Preta e Guarani, né? E aí, pelo que eu acompanho, eu não acompanho tão a fundo o futebol. Na verdade, não estou acompanhando tão a fundo o futebol ultimamente. Tô achando que o futebol tá meio chato. Mas como que acompanhar essa rivalidade que acaba saindo um pouquinho dos grandes clubes, né? De São Paulo, do Brasil inteiro. E tá ali, é bem regional, mas você vê que, tipo, é uma rivalidade muito, muito grande entre os dois, né? E como que é você trabalhar ali, fazer com que você não dê muito tempo para um, também não dê muito tempo para outro, eles tenham a mesma grande, ao mesmo tempo, né? Eu acho que de apresentação. Tem que ter esse cuidado de verdade. A gente realmente tem essa percepção de que você tem. Oi, Rafa, acho que está picotando um pouco. Oi, tá ouvindo? Agora Tá sim, me agora sim. ouvindo? Voltou? Voltou. Então, Ponte Preta e Guarani é uma rivalidade, cara, que quem não vive Campinas não consegue entender. Eu sei porque antes de eu trabalhar em Campinas, eu não tinha vínculo nenhum com Campinas até 2008, quando eu fui fazer faculdade, e em 2009 comecei a trabalhar por lá também. Então eu olhava de fora, eu sabia que eram dois clubes rivais, eu sabia que eram dois clubes com muita força, com muita tradição no interior, mas a gente está acostumado a ver rivalidade Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, Cruzeiro e Né? Atlético, Grêmio e Inter. São as que a gente aprendeu a ver. E sabia que existia uma rivalidade, mas não imaginava o nível de rivalidade. Quando fala que deve para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que o jogo de futebol faz uma cidade de 1,5 milhão de habitantes se voltar para o jogo, não é exagero. Não é exagero. A primeira vez que eu fui cobrir um derby foi uma semifinal de Campeonato Paulista, 2012, Guarani e Ponte Preta. Tava aquele jogo gigante, aquele clima enorme, mas eu pensei, óbvio, é uma semifinal de Campeonato Paulista. Aí teve um outro derby no ano seguinte, que eu não cobri, 2013. Depois eles só voltaram a se enfrentar em 2018. E eu já estava no esporte. E aí foram 3 clássicos seguidos assim no mesmo ano. 3 jogos seguidos entre Ponte e Guarani. Eu juro para você que o que eu via de pré-jogo, de ambiente, de chegada de torcida no estádio, eu só vi em final de campeonato. Indo cobrir ou indo assistir jogo no estádio. De ônibus cercado de torcida, de fumaça, de só se falar nisso. Não vou nem entrar na parte da violência, vou entrar só na parte de paixão. Eu Uhum. me via numa final de campeonato e era um jogo de 8ª rodada de Campeonato Paulista, entendeu? É surreal, é surreal. E aí, quando você vai cobrir isso, você precisa ter a sensibilidade de saber que você está numa cidade apaixonada, mas numa cidade crítica, que tem também um senso crítico muito grande. Então, você não pode só fazer o oba-oba do jornalismo esportivo, que infelizmente no Brasil está indo para uma linha, já foi, né, em boa parte na linha do mais entretenimento do que do jornalismo, mas são dois clubes que têm torcidas apaixonadas, são duas torcidas que estão carentes de bons resultados. O Guarani não joga a Série A do Brasileiro desde 2010, ficou 5 anos na Série C. A Ponte Preta caiu em 2017 da Série A para a Série B e não voltou mais para a primeira divisão. Então, são torcidas que estão cobrando bons resultados e que você tem que fazer uma cobertura sabendo que elas são apaixonadas, críticas e que vão olhar se você está falando mais de um do que do outro. Então, é interessante. Eu fui muito respeitado nos clubes, eu sempre fui muito bem tratado. Também tratei com muito respeito. Nunca escondi o time que eu torço, nunca escondi que eu sou palmeirense. Quando você cobre esporte diariamente, você corre esse risco de você vai cobrir um e acharem que você torce para o outro, entendeu? Você vai cobrir o Guarani, aí acham que você é Ponte Pretano. Você vai cobrir a Ponte, acham que você é Bugrino. Isso em São Paulo também, quem cobre time de capital fala isso. Sempre acham que você torce para o rival.
Eu sempre Mas disse tem pro isso time que de eu torço, tipo. então essa marca eu nunca tive. Mas eu ia até perguntar, tipo, tem isso de tipo, ó, aqui nessa emissora você não pode revelar seu time. Dá pra. Porque você vai cobrir com todos os times, pra eles não ter exatamente isso que você falou, né? Não, vou achar que você é palmeirense, então você não vai conseguir entrar lá no Corinthians, por exemplo. Lá. Tem isso em algumas emissoras ou é mais mito? Rafa, deu uma picotada na tua pergunta, mas acho que você perguntou se poder revelar o time do coração ou não, né? Isso. Oi, tá me ouvindo? Agora Agora eu tô. tá. Agora eu tô. Foi exatamente. Foi essa a pergunta Foi. sobre revelar o time do coração ou não? Essa é uma grande discussão no jornalismo esportivo, cara. E assim, eu acho que não tem resposta certa. Eu acho que vai muito de como cada um se sente à vontade ou não para fazer essa escolha de falar sobre o clube. Independente de aceitar ou não, de falar o time que torce ou não, você vai ser cobrado pela sua ética jornalística, né? Isso é Sim, com fato. certeza. Então você tem, por exemplo, um cara como o Mauro Betting, nunca negou o time que torce, um cara como o Celso Zetti, que escreve livros sobre o Corinthians e é corintiano assumido. Respeitado por São todos. jornalistas respeitadíssimos, extremamente éticos, coerentes no que falam e identificar o clube que torce não atrapalhou em nada. Outros não falam o time que torce e nem precisa, porque você assiste 10 minutos de comentário, você sabe que ele está falando como torcedor. Então tem jornalista que não, eu não assumo o time para que eu torço, e não precisa. Você é torcedor. Então vai muito de como cada um se sente à vontade ou não. A cornetagem vai vir de qualquer jeito, porque jornalismo esportivo é a que mais desperta paixão, é a área que mais desperta paixão e, consequentemente, é a que mais desperta cornetagem, hate e tudo que vem acompanhado disso. Mas você está no jogo para isso, entendeu? Você está no jogo para isso. Eu nunca trabalhei num grande centro esportivo falando de cobertura diária, né? Assim, eu fazia esporte numa emissora que não é como marca registrada esporte. Eu não sei se um dia, se eu fosse para uma emissora específica de esportes, eu não teria que apagar as fotos que eu tenho com a camisa do Palmeiras em estádio. Não sei qual seria o comportamento da emissora. O que eu sei é que hoje já há uma linha nas grandes emissoras, conversando com colegas, de que assim, não incomoda mais. Não tem mais aquela coisa, não assuma o time que você torce. Para narrador esportivo, é um pouco mais complicado. Porque o narrador, se ele identifica o time que ele torce, sempre vão achar que ele está narrando com paixão. E não necessariamente. O Galvão, todo mundo sabia que ele era flamenguista, e o dia que ele assumiu que era flamenguista, e mudou. Não, tá vendo? Só ele narra jogo do Flamengo com outra paixão. Não. Ele sempre foi um cara sério, ético, mas para narrador eu acho que se puder evitar é melhor. Mas para repórter, para comentarista, eu particularmente não vejo problema. Se o cara for Também ético, não. for coerente e não colocar paixão à frente da análise, não Eu tem também. Eu problema acho que nenhum. como você falou, né? Tem grandes nomes aí que mostram que não tem problema, né? Eu acho que a ética fala acima de tudo, né? O... E aí, ainda dentro de futebol, como que é. Como tá sendo para você? Que você acompanha bastante Palmeiras, né? Você é bem Opa! palmeirense aí, né? E aí, como que tá sendo, tipo, acompanhar jogos sem poder estar perto do time, sem poder estar lá no estádio, vibrando, principalmente agora, né? Um ano super vitorioso do Palmeiras. Pelo menos eu sou corintiano e eu acho que, tipo, se eu fosse palmeirense, eu iria estar pé da vida porque eu não poderia estar lá torcendo lá na torcida, né? E como que é aí? Como que é? Ah, é E, difícil. Eu comecei a frequentar. Agora foi? Oi. oi, tá ouvindo? Agora sim. Eu comecei a frequentar estádio em 97. Foi a primeira vez que eu fui num estádio de futebol, acompanhado do meu pai no Paulista, no jogo da Copa São Paulo, Paulista e Atlético Paranaense. De 97 para cá, eu nunca passei um ano sem estádio de futebol. 2020 eu cheguei aí, pré-pandemia, e durante a pandemia cobri um jogo. Um jogo eu fiz, Ponte Preta e Vitória, Campeonato Brasileiro da Série B. Só.
Mas, cara, que falta que faz ir num estádio para torcer com a camisa do teu time, com a bandeira. E é muito estranho, é muito estranho. Eu acho que naturalmente eu já iria. Eu já estava indo menos em estádio como torcedor, por conta da elitização que se tornou o futebol brasileiro. O ingresso é uma fortuna, você para conseguir comprar o ingresso tem que ser sócio torcedor, pagar 40 pau por mês de mensalidade. Assim, cara, não é para a Tá realidade difícil, da né? maioria dos brasileiros. Então, eu já, eu já estava me afastando um pouco de arquibancada por isso, pela elitização do futebol. Mas num jogo desse, numa final de Libertadores, meu irmão, você acha dinheiro, você vai arrumar um jeito de ir, entendeu? Então eu sei que um dos 3 títulos do Palmeiras eu teria visto no estádio. E é frustrante não poder ter ido. Isso eu tenho que confessar para você. É frustrante não poder ter ido. Mas Imagina. comemorar o título também não foi ruim, não, viu? Com 3 títulos ainda, né? Imagina se fosse ruim. Olha, eu fico vendo, tipo, a... eu assisto jogos, eu acho que não tá, pra mim, cara, eu não tô sentindo tanto aquela emoção que eu tinha antes de assistir jogos, sabe? De repente por falta da torcida mesmo. Ou por entrega mesmo de jogadores ali, né? Você vê que, cara, parece que não tá tendo toda aquela entrega, né? Você sente isso também em relação a, tipo, jogos sem torcida, o negócio tá diferente, mais a elitização ali do preço. Você sente que vem uma pegada diferente os jogos ou não? Os campeonatos em Ah, si, né? o Brasil caiu muito, né? Tecnicamente, o nível do futebol brasileiro caiu muito. Nós temos campeonatos emocionantes. O último campeonato brasileiro, pô, decidido no último lance, num gol impedido. É sensacional. Isso aí é paixão pura. Mas tecnicamente muito fracos. Eu acho que a gente se acostumou nesse quase um ano de futebol sem torcida com o que é esse novo futebol, que deve ficar assim pelo menos até o final do ano. No começo tinha aquele choque de realidade, nossa, que falta que faz a torcida. E faz muita falta a torcida. Faz. Eu falo pro meu irmão, eu falei assim, cara, se tivesse torcida no campo, esse jogo seria diferente. A pressão seria diferente, né? Tipo, e você sente falta dela. Você sabe que, tipo, a torcida faz diferenças muito gigantescas ali dentro. Mas ao mesmo tempo, você, como tem essa elitização, você também tem um comportamento diferente dentro do estádio. Por exemplo, eu já fui em Itaquera algumas vezes cobrir jogo. Só cobrir jogo, pelo amor de Deus. E assim, eu já fiz jogos do Corinthians no Pacaembu, ou o Corinthians como visitante, jogando em Jundiaí, jogando em Campinas, jogando em Piracicaba. E a gente sabe qual é o comportamento da torcida do Corinthians. É 90 minutos de pressão, de canto e aquela coisa de tornar o ambiente mesmo um inferno para o adversário. E eu me lembro de eu ter feito Corinthians e Ponte Preta, final do Campeonato Paulista 2017, lá na Arena Corinthians. O Corinthians ganhou o primeiro jogo de 3-0 em Campinas. E, enfim, estava com a taça na mão e de fato foi campeão em casa. E foi a primeira vez que eu fui em Itaquera. Eu nunca tinha ido cobrir nenhum jogo em Itaquera. Falei, deve ser aquele clima, aquele inferno, né? A imprensa fica no setor mais caro da arquibancada. Eu juro para você que na hora do intervalo saiu uma galera. Primeiro que o primeiro tempo parecia teatro. Você tem ali a área do Gol Norte, em que você tem as torcidas organizadas cantando o tempo todo, que é o ingresso mais barato. Atrás do outro gol, que é o segundo ingresso mais barato, você tem a torcida cantando, pulsando, mas nas laterais parecia teatro. Eu estou falando da torcida do Corinthians, que é considerada fiel, apaixonada. Intervalo do jogo, uma galera sai, vai comprar pizza, vai comprar cachorro quente, volta o segundo tempo de uma final de campeonato e ficou uma galera na fila, ficou uma galera tirando selfie. Cara, isso me incomoda mais do que não poder ir ao estádio. É saber que o estádio está sendo ocupado por uma galera que, ok, tem que estar lá. Eu não estou falando que esse torcedor da selfie não pode estar no estádio. Ele tem que estar no estádio. Mas ele não pode ser a maioria no estádio, com todo respeito. Ele não pode ser a maioria do estádio. O estádio tem que ser para o torcedor apaixonado, que espera a semana inteira, que
demora para conseguir aquele ingresso, que tem ali dificuldade para pagar e tal. Então, eu acho que isso acaba também fazendo parte desse movimento de um futebol brasileiro menos com a nossa cara, mesmo com a nossa identidade. E não é só em São Paulo, isso daí, essa elitização está no Brasil inteiro, entendeu? A torcida do Flamengo teve o apelido em um determinado momento de Fla Selfie, porque o Maracanã, boa parte ocupado por gente que não estava nem vendo o jogo. O cara tá aqui tirando uma fotinha, a bola rolando ali, ataque, defesa, e você tá postando no Instagram, né? Então, eu acho que boa parte desse sentimento de futebol brasileiro não é mais o mesmo é por causa da elitização do preço dos ingressos. Né? Pra falar, tipo assim, eu fui uma única vez no estádio. E a única vez no estádio que eu fui foi Corinthians e Vasco na Libertadores que o Corinthians ganhou no Pacaembu. Foi mágico ali, né? Porque imagina, primeira vez no estádio, aquele jogo, né? Do Cássio e do Diego Souza. E tipo assim, foi legal, porque, tipo assim, foi legal, mas ao mesmo tempo, cara, foi muito louco, porque a hora que eu entrei ali na catraca, eu recebi como se fosse um roteiro de cânticos, né? Dos cantos que a torcida ia fazendo. Ó, primeiro vai ser esse, quando o time tiver ruinzinho vai ser esse canto aqui. Saiu um pouquinho daquela. Quando vi isso, né? Saiu um pouquinho da memória, daquele negócio que você via na TV. Mas não, a torcida tá lá cantando porque alguém puxou o coro e foi. Mas, não, não é, porque tem um roteiro. Aí eu acho que aí você falou de. Claro que a torcida organizada que puxa e faz o negócio acontecer, mas meio que quebrou um pouquinho, sabe? Aquilo, nossa, vou lá pro estádio torcer. Nesse jogo foi legal, mas ao mesmo tempo deu uma quebrada, deu uma brochada ali de, cara, não é isso que passa na TV, né? Não é isso que vem. Não sei se no caso. Mas não é sempre assim. É que você pegou um jogo, aliás, parabéns, porque se teu único jogo foi esse, você foi num dos jogos mais importantes da história do Corinthians. É, Você tem no não. teu currículo, Um baita de não é jogo. qualquer jogo. Diego Aquela. Souza até hoje tem pesadelo com esse jogo, inclusive. Eu falo direto, tipo, o grito da torcida acho que foi maior na hora que o Cássio defende do que na hora do gol do Paulinho, que o negócio foi Você estava de onde outro ali? Em qual mundo. arquibancada? Amarela, verde? Cara, eu não sei, eu não frequento, mas tipo, tem um tobogã ali, né? Tava na direita ali na esquerda do estádio. Tipo, e bem perto do tobogã. Então você era influenciado ali o tempo todo pela torcida, mas tinha. Na hora do gol você abraça todo mundo, você não sabe quem você tá abraçando, você só tá sai pulando. Foi Isso uma... é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas não é todo jogo que é assim com roteiro, porque esse jogo especificamente era um jogo muito grande, valia a vaga para semifinal. Então acredito que a Gaviões, a Pavilhão 9, a Camisa 12 devem ter feito isso do tipo, a gente vai jogar junto e vamos cantar os 90 minutos e tal. Mas mesmo na época do Pacaembu, os cantos soam mais natural, né? Em todas as torcidas, porque quando você frequenta muitos jogos, você acaba conhecendo a música como se fosse a música que você ouve no teu carro. Uhum. Mas nesse jogo especificamente, acho que era uma estratégia de guerra, assim. A gente não vai parar de cantar os 90 minutos, a gente vai ficar aqui nessa Ah, sequência e tal. E isso não tem mais com a Arena não, viu, cara? Isso com não. a Arena, esquece. O cara que pagou 500 pau, que tá indo para tirar selfie, tomar cerveja sem álcool, se entregar É um outra coisa, panfleto, né? entregar um panfleto para ele, ó, você vai cantar essa música aqui, ele vai amassar e jogar fora. Às vezes ele não sabe nem a música, na verdade, né? Às vezes Só não vai sabe nem quem saber. tá jogando. Exato. Mas eu acho que o, o perfil selfie, eu acho que tem em todos os lugares, né? Eu acho que isso me incomoda não só no futebol, acho que em outros lugares, assim, tipo, você vai ia, né? Agora a gente não vai mais, mas em shows, vai em teatro, enfim, o pessoal, ao invés de você curtir, olhar ali, a vivenciar aquele momento, você fica olhando pela tela, né? Que é meio louco até, né? Você está perto do que você quer, pagou caro, por isso vai ficar olhando para a tela ainda. Para mim não faz sentido. Show é insuportável, show é irritante. Eu fui no show do Zeca Pagodinho, que tinha um cara na minha frente, um outro atrás, os dois só queriam gravar o show.
E eu queria ficar em pé sambando. E só queria cantar e dançar o samba do Zeca, entendeu? Pô, você quer assistir o Zeca Pagodinho pelo celular? Você compra um DVD, cara, tem no YouTube. Curte a desgraça do show, você pagou o ingresso para ver o show. Mas é irritante. Eu imagino pro artista que tá no palco também, pô, para de gravar e canta um pouco, curte um pouco, né? Imagina, Quer né? ver no YouTube, você tem, não precisa de nada disso. Ô, Heitor, bom, cara, gostei pra caramba do papo. Acho que tá, já tinha um tempo querendo falar com você, né? Acho que acompanho bastante o seu trabalho nas redes sociais, suas postagens. Eu acho você um cara demais mesmo. E fiquei muito feliz por você ter Obrigado. aceitado participar do projeto. Ah, eu que fico honrado com as palavras, com o convite e vou acompanhar o projeto, vou torcer para novas aventuras, novos convites. Você é um cara que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande também. E, enfim, passando a pandemia, vamos fazer um capítulo desse com uma cerveja no bar. Bora fazer. Vai rolar aquilo que eu falei pra você. Passando, vamos pro bar, tomar uma, conversar e estender a conversa. Não, pode deixar e estamos aí para o que você precisar, cara. Pode contar comigo e o carinho é recíproco e a torcida é enorme para o projeto Vingar dar certo. Tenho certeza que vai. Você é um cara muito competente. Valeu, obrigadão. Nessa gravação aqui, a gente vai fazer edições aí, né? Colocar no layout bonitinho e depois a gente libera o link para você poder acompanhar. Mas logo nos próximos dias já a gente já começa a fazer a divulgação da gravação. Pô, Fechou? legal. Fico honrado pelo convite. Feliz pra caramba. Valeu, obrigadão, tá? Um abraço, abraço, Pedro. Pedro está quieto, só nos Só acompanhando. nos acompanhando. E aí, Pedro, tranquilo? Quer, quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa que eu não perguntei? Corintiano também, Pedro? É, eu entendo vocês estarem frustrados pelos times de merda que vocês torcem, então tudo bem. Ah, soltou essa, então eu vou soltar. Agora, a pergunta que eu não Ah, já fiz, tem né? o primeiro corte já. A bosta Como desse que jogo. é passar um ano e chegar lá no Mundial e não ganhar esse Mundial? Qual que é a frustração do palmeirense? Cara, eu posso disputar o Mundial todo ano se eu ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Paulistão, perder todo ano e ouvir a piada todo ano, não tem problema. Tá valendo, né? Enquanto a piada for essa e o Palmeiras for campeão do monte de título, pode fazer a piada à vontade. Não.